Irmãos, nesse mês, então, nós estamos comemorando 6 anos de plantação. E em 2019, a plantação começa como um grupo base, mais ou menos entre março e abril de 2019, e o primeiro culto público vai acontecer no dia 15 de setembro de 2019. O meu plano, na época, era ter o primeiro culto público apenas em outubro de 2020. Mas o Senhor, na sua soberania, porque viria uma pandemia, né, em 2020, o Senhor abriu as portas para que em 2019 nós iniciássemos o culto público na capela, então, do Shopping da Pedreira. E naquela ocasião, quando começamos o grupo base, e o que é o grupo base numa plantação? O grupo base são aquelas primeiras pessoas que entenderam a missão e que, junto a você, começam a construir laços e relacionamento de amor, de amizade, de companheirismo, de confiança. Normalmente, as primeiras lideranças nascem desse grupo base, que é um grupo de pessoas, então, que são treinados na palavra para ajudar a receber aqueles que estão chegando. De uma certa forma, embora o primeiro culto público tenha acontecido em setembro, 15 de setembro de 19, eu ainda considero o grupo base aqueles que ainda se achegaram até a época do hotel, porque ainda era essa formação que preparava para cuidar. E é óbvio que isso continua acontecendo. Mas hoje, 6 anos depois, dá uma olhadinha para o lado aí uns para os outros e percebam o seguinte: vocês nunca, de uma maneira natural, se conheceriam. Isso é sobrenatural. Naquela ocasião, então, do início de grupo base, eu fiz um planejamento. Nós vamos trabalhar o evangelho, que é a base de tudo. Você quer ver uma igreja se perder? É uma igreja que deixou o evangelho de lado para viver agora a partir dos seus pressupostos denominacionais. É o início da queda. Então tudo começa pelo evangelho. Depois do evangelho vem a missão. O porquê estamos aqui e o que estamos fazendo. Depois, doutrinas bases da fé, eclesiologia, o que é ser igreja, e no nosso caso, o que é ser uma igreja presbiteriana, e por último, o culto público. Bom, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque para esse mês, então, de aniversário da igreja, eu resolvi, a cada domingo, pregar um sermão de acordo com aquele primeiro currículo. Teremos pregadores convidados nos próximos domingos, mas eles só pregarão em um dos turnos, manhã ou noite. Eu não vou falar para vocês qual, para que vocês fiquem na curiosidade e venham nos dois. E ainda assim o pregador vai vir e vai pregar a mensagem que o Senhor pôs no coração para trazer até nós. E se você quiser continuar ouvindo o que eu também estou trazendo, aí você vem no segundo culto. Gostaram da isca? Para o povo participar dos 2 cultos, manhã e noite. Irmãos, dito isto, vamos para o texto, que é talvez o texto do evangelho, embora tenhamos centenas. Mas esse aqui ele é muito específico. 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 1 ao 11.
diz o seguinte a palavra do Senhor. Eu vou pedir que um irmão ou irmã, com uma voz firme, faça a leitura para nós. No nosso boletim diz até o verso 4, mas nós vamos até o verso 11, tá bom? Um irmão ou irmã voluntário que possa conduzir a igreja lendo em voz alta. Irmãos, quero lembrá-los do Evangelho que preguei a vocês, o qual receberam e no qual estão firmados. No meio deste Evangelho vocês são salvos, se guardarem firmemente a palavra que preguei a vocês. Caso contrário, vocês terão em vão. Pois o que primeiramente transmiti a vocês foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Em seguida, apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Finalmente, como a um que nasceu fora do tempo, apareceu também a mim, pois eu sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos, e é isto que vocês creem. No nosso projeto de plantação, quando nós construímos esses pilares, evangelho, missão, doutrinas base da fé, ser igreja e culto público, nós criamos um texto definindo cada um desses temas sobre o que nós entendemos sobre o tema. E consta lá o seguinte, então: o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1:16. Sendo indispensável que esse evangelho seja anunciado. Romanos 10:14. Ele não é apenas a porta de entrada para o reino de Deus, mas também todo o caminho e a extensão desse reino. O evangelho é, portanto, a poderosa mensagem pela qual Deus nos tira do império das trevas e, por meio de nós, faz avançar o seu reino. Meus irmãos, nós temos vivido tempos onde constantemente a fé cristã ela é questionada. As crenças são debatidas em praça pública e onde talvez até mesmo muitos de nós, aqui nessa noite, podem se sentir perdidos sobre o que realmente significa ser cristão. Você já parou para pensar sobre isso? O que realmente significa ser cristão? Do que se trata isso? E é fundamental no que você, afinal de contas, acredita e te faz ser um cristão. Hoje, nós voltamos ao texto que nos apresenta o conciso resumo do evangelho que a gente possui. 1 Coríntios, capítulo 15 aqui, ele é de uma importância, e entendam o que nós vamos construir para caminhar sobre a importância desse texto. O apóstolo Paulo, o escritor da carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele vai se converter por volta de... Não há uma data muito certa, a própria datação
da morte do Senhor Jesus e ressurreição, ela não é muito certa. Ela é entre o ano 30 e 33. O apóstolo Paulo, ele vai ter aquele episódio lá em Atos, em que Estevão, o diácono, o primeiro mártir registrado, né, da fé cristã, vai ser apedrejado até a morte, e diz ali que havia um Paulo, feliz com o que estava acontecendo. Então, até que Paulo, entre em cena ali naquele texto, e a conversão dele, e até entre aquela cena e a própria conversão, em que Jesus aparece a ele no caminho de Damasco, você tem um gap grande, um bom tempo. É que olhando o texto rápido, talvez você não perceba. E entre a morte e ressurreição de Jesus e essa cena de Paulo se convertendo, são aproximadamente de 3 a 6 anos. Então acompanhe aqui o raciocínio. Senhor Jesus Cristo morre e ressuscita. Coisa de entre 3 e 6 anos depois, o apóstolo Paulo se converte. Todos comigo? Sim. A carta de 1 Coríntios vai ser redigida pelo apóstolo aproximadamente 20 anos depois da morte e da ressurreição de Jesus. Tá? Então acompanhe o raciocínio. Vamos arredondar a conta. Jesus morre e ressuscita no ano 30, para ficar uma conta redonda. No ano 30. Entre o ano 33 e 36, o apóstolo Paulo se converte. 30, 40, 50. Tem que fazer conta assim, porque eu sou ruim de matemática. Fiz teologia por ser ruim em matemática. Então, no ano 50, Paulo vai registrar 1 Coríntios. Mas só que num contexto em que o primeiro evangelho dos 4 que nós temos só vai ser redigido entre os anos 60 e 70. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o apóstolo Paulo faz um resumo preciso sobre o que é a essência do evangelho 10 anos antes dos cristãos terem em suas mãos o evangelho de Marcos. Estou partindo do pressuposto, e é o mais aceitado, que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Vocês estão entendendo? Então o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto sobre algo que era pregado e foi pregado nesses 30, 40 anos, sem haver ainda o registro do evangelho, o evangelho de Marcos. Depois, possivelmente, Mateus, Lucas, João. E é nesse contexto, então, que o apóstolo Paulo vai apresentar o núcleo do evangelho. O núcleo. Um evangelho que ele é crucial por pelo menos 2 razões. Para o cristão, vai nos ajudar a focar no que é essencial. O que você precisa crer? O que te torna um cristão? Me torna um cristão conhecer o manual presbiteriano. Não. Me torna um cristão conhecer teologia sistemática. Não. Necessariamente não. Me torna um cristão ser alguém que pratica obras de caridade, ajudas sociais. Não. Esse texto vai nos ajudar a focar e priorizar o que é essencial. Porque somente tendo isso, nós vamos poder compartilhar a esperança que nós temos com clareza e fidelidade. Se o que é essencial sobre a fé cristã não for claro no seu coração,
você vai ser um cristão meio assustado, assombrado, sei lá, vai consultar horóscopo, vai começar a ver coisas e achar que aquilo é um símbolo, sei lá. Ou na hora de falar para outros sobre sua própria fé, vai ser um fiasco. Então, para o cristão, esse texto é importante por isso. Para o cético, o que é o cético? É o que não crê, é o que não acredita. Para o cético, esse texto vai permitir com que você entenda do que você é cético. Alan, do que você está falando? Eu estou falando sobre o seguinte: sobre pessoas que passam pela nossa vida, que não creem no Senhor Jesus e no seu Evangelho, e que quando tentamos conversar com essas pessoas sobre a nossa fé, essa pessoa apresenta críticas de incredulidade. O grande ponto é que o incrédulo aqui não como ah, denegrindo a pessoa, apenas eu chamo de incrédulo aquele que não crê. É só isso, tá? O incrédulo é aquele indivíduo que ele não sabe o que ele não está crendo. O que eu estou querendo dizer? É o sujeito que vai conversando com você, começar a questionar, por exemplo: ah, mas vocês entregam dízimo. Irmão, essa é a sua crítica? Então deixa eu contar um negócio para você. Ser cristão não é entregar dízimo. Ah, vocês, enfim, é, fizeram tantas coisas erradas ao longo da história. O problema do cético é que ele não sabe no que ele não está crendo, né? Aí vai ter aquele outro, não, e tem aquele pastor que foi fazer aquela investigação. Ou seja, o problema da fé cristã não é esse. Quem pegou aqui a referência, pegou. Eu não vou falar daquilo. Mas há quem já esteja vendendo aí a roupa para investigador, eh, que vai começar ali o trabalho, né? Uma peruca loura e uma... Ou seja, uma série de críticas que, na verdade, não tem relação com o evangelho. Muitas vezes o ceticismo não é sobre o cristianismo verdadeiro, porque os próprios cristãos não sabem mais discernir o cristianismo verdadeiro, menos ainda apresentar. Mas as críticas são sobre distorções e caricaturas sobre o que realmente é a fé cristã. E nesse evangelho que Paulo está nos apresentando aqui, ele vai nos apresentar 4 verdades inegociáveis que moldam a fé e a nossa vida. Primeiro, o evangelho é sobre Jesus. Nós vamos ver isso aqui. O evangelho não é sobre você. Sabe aquele negócio? O sujeito diz que está anunciando o evangelho e está só contando para as pessoas o que aconteceu com a vida dele depois de Jesus. Mas ele não está contando o evangelho. Ele está contando o que Jesus fez com ele. Mas ele não é o evangelho. E isso não vai mudar a história de ninguém. Porque, como nós lemos aqui, Romanos 1,16, o evangelho é o poder de Deus para transformar o que crer, o que acreditar. A sua história pessoal com Deus não é o poder de Deus que vai converter as pessoas. Então, primeiro, o evangelho é sobre Jesus. Segundo, o evangelho é sobre pecado e substituição. Terceiro, o evangelho é sobre algo que aconteceu no tempo e no espaço, na história e na geografia. Ressurreição. E a quarta coisa que o apóstolo Paulo nos mostra nesses 11 versos é que o evangelho é sobre uma graça assombrosa. Uma graça que
transforma. O apóstolo Paulo, então, começa dizendo: irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele já está no finalzinho da carta. Perceberam isso? Depois tem o capítulo 16, que é pequenininho, acabou. Não tem mais nada, acabou. Ele está no finalzinho, num contexto em que nós vemos do capítulo 1 até o final do 14, o apóstolo Paulo dando bronca e pesada sobre problemas pesados que aconteciam na igreja. Agora, a gente não pode esquecer que no verso 1 e 2 de 1 Coríntios, especificamente o verso 2, o apóstolo Paulo inicia a carta dizendo o seguinte: vocês são a igreja santa do Senhor. Então é interessantíssimo isso. Apesar da igreja mais problemática e com mais práticas de pecado diante das outras cartas, o apóstolo Paulo começa definindo isso. E é como quem diz: é porque eu sei quem vocês são, santos do Senhor, que eu vou tratar com vocês. E nós sabemos que, nós sabemos a partir da segunda carta aos Coríntios, que a igreja de Corinto realmente se arrependeu dos seus pecados. Porque crente é gente que, uma vez exortado biblicamente, se arrepende. Então, partindo desse pressuposto, eu sei quem vocês são, e inclusive é por isso que ele vai dizer aqui, ó, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Eu comecei a carta dizendo quem vocês são santos do Senhor, e agora que eu já tratei todas as problemáticas que vocês apresentam, é como se o apóstolo Paulo respirasse fundo e dissesse assim: agora eu vou lembrar para vocês algo que... E a gente tem uma inferência aqui. Se eu tenho que te lembrar alguma coisa, significa o quê, meus irmãos? Possivelmente você esqueceu. E a ideia do apóstolo Paulo, então, é: eu vou ter que lembrar vocês, porque toda a problemática que vocês vêm apresentando tem relação com algo do qual vocês esqueceram. E por terem esquecido o que eu falei para vocês, qualquer comunidade de fé que tenha o evangelho apenas como porta de entrada, e depois esse evangelho fica de lado, ela vai ser extremamente problemática e vai se perder. E vai se perder. E é Paulo dizendo: eu não vou deixar vocês se perderem. Eu vou lembrá-los do evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam, no qual continuam firmes, e por meio dele, desse evangelho, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim, tal como eu a preguei a vocês. E quando ele diz se retiverem conforme eu a preguei, já é Paulo condenando os falsos evangelhos que existem lá, e para nós hoje, uma igreja de uma geração de crentes que tem que ter paleta de cores para ir para a igreja, de crentes frouxos, a gente não consegue mais cumprir isso que Paulo está dizendo. E Paulo está dizendo: vocês têm que guardar o que eu preguei, porque se vocês mudarem o que eu preguei, se for alterado, se houver alguma nuance de modificação, vocês se perdem, todos se perdem. E é isso que ele entregou, esse evangelho, que no finalzinho do verso 11, ele está fechando dizendo assim, olha: portanto, verso 11, espero que você esteja com sua Bíblia aberta. Verso 11, portanto, seja eu, Paulo, ou sejam eles quem? Os apóstolos, esse é o contexto. Seja eu, ou seja eles, assim pregamos. É Paulo dizendo: eu preguei isso. Vocês creram, vocês estão firmes. No final ele dizendo: o que eu preguei é o que eles estão pregando, os apóstolos, é o que eles pregaram também. Nós pregamos isso, e é nisso que vocês creram. Mantenham isso. Não permitam, irmãos, não tenham dificuldades de criticar, de fato, com educação,
com respeito, mas apontar os problemas da teologia do coach, da prosperidade, o pentecostalismo louco, as candombleias, as igrejas tradicionais mortas, que pregam o evangelho morto, que mata. Porque é isso que o apóstolo está dizendo. Por meio dele, vocês são salvos, se retiverem, guardarem, preservarem a palavra, essa palavra, assim tal como. Assim tal como significa sem modificar uma substância da qual eu preguei a vocês. A menos que vocês tenham crido em vão. O que ele está dizendo? Talvez a gente poderia puxar como gancho aqui a palavra, a parábola do semeador, que vai jogando a semente. Em alguns lugares parece que ela vinga, mas na verdade algo acontece em que não vingou. Ou seja, a semente chegou, mas creu em vão. Quem é que crê em vão? É quem vai alterar essa palavra. Aparentemente ele creu, mas não creu. Se perdeu. Não estamos falando de perda de salvação. Estamos falando de pessoas que creram num evangelho do qual não é bíblico. E se perderam. Bom, e aí então, depois dessa introdução contundente, o apóstolo Paulo, no verso 3, vai dizer: bom, antes de tudo, o antes de tudo significa, se há alguma coisa que você tem que guardar para a tua fé é essa. E aqui então o apóstolo está 20 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, trazendo o núcleo, a essência do que estava há 20 anos sendo pregado, sem ter um livro do Novo Testamento escrito. Era só pregado. Antes de tudo, eu entreguei a vocês o que eu também recebi. É interessante que essa construção do apóstolo, é a mesma construção que ele depois apresenta, que ele apresentou na ceia. Entrego o que eu recebi. Por quê? É o apóstolo dizendo, não é invenção humana, não é invenção minha. Todos nós recebemos do Senhor. E eu entrego a vocês. O quê? E aqui vem o resumo de tudo. Que Cristo. 3 pontinhos. Que Cristo. Se você olhar toda a passagem daqui para frente, depois do que Cristo, tudo nessa passagem inteira vai apontar para essa palavra. Que Cristo. Num certo sentido, até o apóstolo Paulo poderia parar aqui, ao definir esse evangelho. Por quê? Porque o evangelho é Cristo. O evangelho é sobre Jesus. O evangelho não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre a história da nossa denominação. O evangelho não é sobre ideologia política, A, B ou C. O evangelho começa, antes de tudo, que Cristo. E o que foi que Cristo fez? Quando nós olhamos para o próprio termo evangelho, fica muito mais claro por que essa afirmação. O evangelho é sobre Jesus. O cético, o incrédulo, o crítico, a fé cristã e a igreja cristã, na verdade, ele não é cético sobre a igreja, porque não é a igreja. Ele é cético sobre o Cristo e tudo que envolve o Cristo.
Mas como assim? O evangelho é apenas sobre Jesus. Quando nós olhamos para a própria palavra, para o termo evangelho, alguns aqui já sabem porque participaram do discipulado comigo. Mas você sabia que o termo, a palavra evangelho, ela, na sua origem, no seu uso, não é nem mesmo um termo religioso? O termo evangelho não é um termo, eh, primariamente, no seu uso primeiro, do grego, não é um termo religioso, não é um termo cristão, mas foi um termo escolhido pelos primeiros cristãos, pelos apóstolos, pelos primeiros pregadores, pelos primeiros mestres da fé cristã, um termo que consegue descrever o cerne, a essência das crenças cristãs. A palavra evangelho, ela tinha um profundo significado no seu uso e exclusivo. Na verdade, 2 usos. Exclusivo, só era usado naquela situação. Evangelho é uma notícia muito específica sobre 2 circunstâncias diferentes. É uma notícia, é um anúncio. O primeiro anúncio, a primeira notícia tem relação com a chegada, o nascimento do rei. Então, quando nascia o filho do rei, ou este era coroado também, gritava-se evangelho, bradava-se evangelho. Nesse contexto, uma boa notícia exclusiva. O segundo uso, então, nesse sentido, o nascimento de Jesus, o Natal. Quando a luz que dissipa todas as trevas chega ao mundo, o verdadeiro herdeiro da criação, o Rei poderoso, que vai nos conduzir num reinado de amor e paz. Evangelho nasceu. Um segundo uso do termo evangelho era quando você enfrentava exércitos inimigos invencíveis e você vencia. Evangelho. O que era impossível de acontecer, aconteceu. Agora percebam que o termo evangelho, então, nesse contexto, não se trata de um conselho, se trata de um anúncio. Não se trata de algo que você tem que fazer, se trata de algo que foi feito. O anúncio do evangelho naqueles 2 contextos não era assim: olha gente, vamos lá, evangelho, você tem que ir lá ajudar a rainha a parir a criança. Não, nasceu o herdeiro. Evangelho, eu tenho uma notícia, eu tenho uma narrativa sublime. Algo aconteceu que vai mudar a vida do povo. O evangelho não é: vamos lá, o rei está indo para a guerra e nós precisamos nos juntar a ele nessa grande batalha para vencermos e expandirmos o reino. Como se fosse um conselho ou uma ordem para fazermos algo. Não. O evangelho é: meu amigo, estávamos fadados à morte, porque seríamos invadidos por um gigantesco exército. Estávamos condenados à escravidão. Nossos filhos e netos seriam escravos. Mas eu vou te noticiar uma coisa que aconteceu e que mudou toda a nossa história. Está fazendo sentido isso para vocês? Então, meus irmãos, o evangelho era uma proclamação do que já havia acontecido, não uma instrução sobre o que as pessoas deveriam fazer.
O evangelho não se trata de pare de fumar, pare de beber, pare de se prostituir. Esperamos que as pessoas cuidem da saúde e esperamos que as práticas pecaminosas sejam, sim, eliminadas da vida do indivíduo. Mas o indivíduo que começa a viver de forma ética e moral, só porque tem uma vida ilibada e paga suas contas em dia, não significa que é um cristão reconectado com seu Criador e que está em paz. Não, se ele morrer dessa forma, o inferno o aguarda. Porque a mensagem do evangelho não pode se misturar, por exemplo, com ideologia política nem de direita e nem de esquerda. Porque não se trata disso. Não se trata do melhor voto. Não se trata de fazer com que uma pessoa comece a se vestir de forma mais decente. Porque ele pode começar a se vestir de forma mais decente. Para de rodar bolsinha na esquina do pecado, bota paletó e gravata, Bíblia embaixo do braço, muda a linguagem, aprende o evangeliquez, mas continua caminhando a passos largos para o inferno, porque saiu da esquina do pecado e se tornou um admirável fariseu. Porque condicionou ou foi condicionado a pensar que o seu relacionamento com Deus está atrelado ao que ele está fazendo, mas o evangelho é o anúncio de algo que foi feito. É por isso que nós vamos crer e não fazer para ser salvo. O fazer há de se tornar uma consequência de uma regeneração interna, da qual você olhava para a tua vida anterior e agora se pergunta: como eu pude tantos anos da minha vida viver como um porco aos olhos de Deus? Como é possível isso? Isso não cabe mais na minha vida. Esse anúncio desse Cristo sobre o que ele fez modifica tudo. Explica tudo. E me leva a um relacionamento com o Pai, do qual eu era um rebelde e não sabia. E um relacionamento tão profundo, tão singelo, que quando eu peco, eu me lembro do Evangelho, descubro que eu não preciso fugir do Pai, que eu não preciso pagar prenda, não preciso subir monte para ter perdão de pecado. Não preciso dar o trízimo. Se quiser, o tesoureiro agradece. Mas não é para ser salvo. Não é. Quando você lembra do evangelho de novo depois de um pecado, você, como o filho pródigo, descobre que recebeu de Deus a liberdade de ser chamado de filho encontrado. Descobre que foi feita uma festa para você e você, com a maior cara de pau do mundo, entra nessa festa. Come, bebe, dança, recebe roupa nova, anel, sandália, filiação, nome, e nunca mais quer viver longe do Pai. O Evangelho não é um conselho, é uma história sobre o que foi feito. E meus irmãos, só aqui, eu estou aqui com meu reloginho aqui no tablet, a hora passa rápido, né? É uma desgraça isso. Vamos tentar tratar todos os pontos. Só aqui, o próprio Evangelho revela a diferença gritante entre o cristianismo
e todas as outras religiões ou filosofias. Todas as religiões, filosofias, ideologias possuem fundadores. Só que esses fundadores até podem ser mestres, mas nunca são salvadores. Toda religião, toda filosofia, toda ideologia tem um fundador que é mestre, que domina aquilo. Mas que no final, quando você entra nessa filosofia, nessa ideologia, nessa religião, e quando você vai ao cerne dela, você vai descobrir que esse fundador criou um conjunto de regras, das quais você tem que obedecer para, de alguma maneira, se relacionar com uma divindade, ou, no mínimo, receber aplausos dos seus pares e ser considerado como alguém honrado, como alguém aceitável. Quando, no fim das contas, ao você olhar para o seu próprio coração honestamente, você fala: eu não sou esse personagem bondoso que tenho vivido para ser aceito e amado pelas pessoas. No fundo, o que eu queria fazer era outra coisa. O evangelho é uma notícia sobre a ação de Deus, não um conselho para que você tenha alguma ação para ser salvo. Paulo diz então, é como Paulo dizendo aqui, eu vou resumir o evangelho para vocês. E tudo que ele diz aqui é tudo sobre o que Jesus fez. Não há nada aqui sobre o que você deve fazer. E, meus irmãos, o apóstolo Paulo não inclui nem arrependimento e fé. Que isso, pastor? Como? Agora pronto, ficou doido. Ele não inclui arrependimento e fé como parte do relato do evangelho. Porque arrependimento, sim, nós queremos que as pessoas se arrependam e tenham fé no Senhor. Mas o relato do evangelho não tem a ver nem com o seu arrependimento. Porque o seu arrependimento e fé é uma consequência, é um desdobramento do que Jesus fez. Bom, a próxima coisa que nós vemos então é que o evangelho é sobre pecado. Mas também é sobre a resolução desse pecado. E sobre o que Deus fez para resolver isso. Nós vimos na semana passada o evangelho a partir da perspectiva da história de Abraão e Isaque, o sacrifício. E das frases mais lindas daquela narrativa. E que eu não tive tempo de esmiuçar tanto quanto eu gostaria. Mas eu sei que os grupos pequenos fizeram isso. Graças a Deus. O Senhor providenciará para si o seu cordeiro. A resolução dos pecados não está atrelado nem a você arrumar um cordeiro, mas um cordeiro aceitável por Deus. É um cordeiro que tão somente o próprio Deus prepara para si, mas que vai te substituir. Então o evangelho é sobre pecado e resolução do pecado. Paulo então vai explicar como o evangelho de Jesus como que o evangelho tem relação com Jesus ao detalhar o que Jesus fez. Cristo morreu pelos nossos pecados. Meus irmãos, e eu acho que esse segundo ponto é o ponto maior aqui no sermão. Cristo morreu pelos nossos pecados. O fato do apóstolo Paulo começar aqui com pecado
ele é crucial, porque o apóstolo está querendo deixar claro o seguinte: meu amigo, nós não somos primariamente pessoas desinformadas. O seu problema não é informação. E nós não somos também apenas pessoas que sofrem. É assim, você pergunta para qualquer não cristão, para qualquer cético: fulano, o que você acha que deveria ser feito? O que deveria acontecer para os problemas do Brasil serem resolvidos ou começarem a ser resolvidos? E o sujeito, qual é a resposta clássica? Precisamos de mais escolas. Precisamos de mais universidades. Você ouvir esse tipo de resposta de um não cristão é compreensível. Triste é quando tu ouve isso de crente, de cristão. Que o Brasil vai começar, que o problema do mundo, do Brasil, vai começar a ser resolvido quando tivermos mais escolas. Não vai. Porque o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que, primariamente, o seu problema não é falta de educação, desinformação. O seu problema é com pecado. Ou outro pode dizer: não, o meu problema são os sofrimentos da vida. Não, meu amigo. O seu problema também não são os sofrimentos da vida. Essa não é a verdadeira questão humana. Paulo está dizendo que o nosso problema fundamental é o pecado. Pecado. E qual é a definição de pecado? Irmãos, pecado não é apenas quebrar regras. Também está lá. Mas não é só isso. É algo muito mais profundo do que isso. É a questão: por que você quebra regras? É aquela coisa assim: o sujeito vai para o inferno porque mente? Não, não é esse o problema. O problema primeiro: o sujeito vai para o inferno porque blasfema o nome do Senhor? Não. O sujeito vai para o inferno porque é um adúltero? Não. O sujeito vai para o inferno porque é um homossexual? Não. O sujeito vai para o inferno porque é um ladrão corrupto? Não. O sujeito vai para o inferno porque ele não ama a Deus acima de todas as coisas, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E por isso, o pecado dele se manifesta visivelmente em práticas sexuais que Deus abomina, em roubo, em mentira, em desconsiderar a santidade do nome de Deus. Vocês estão entendendo? O problema não são as práticas. As práticas são a extrapolação de um coração que não ama a Deus. Esse é o problema. Então, em outras palavras, pecado não é apenas quebrar regras, mas pecado é não viver para Deus, a quem nós devemos tudo. Pecado é não viver para Deus. E a pergunta é: se eu não vivo para Deus, se você não vive para Deus, para quem você vive? Resposta: você vive para você mesmo. Você vive em busca dos seus interesses. Você vive em busca dos seus prazeres. Você vive construindo regras
que satisfaçam seus desejos e vontades, onde 99% dessas regras irão quebrar a vontade do Deus Santo. O egocentrismo, então, se torna uma falha em amar a Deus e ao próximo. Não, pastor, eu vivo para o meu filho. Não, você não vive para o seu filho. Você mimou demais porque você teve medo de rejeição e fez mal para o teu filho. Você está vivendo para você. Você quer que teu filho, tua filha te ame incondicionalmente, ao invés de amar a Deus. Você se colocou no lugar de Deus, levando seus filhos à idolatria e sendo um idólatra de si próprio. Você não vive para o seu filho. Vivo para minha esposa, vivo para meu esposo. Mentira, você vive para você, mas você tem medo. E você vai construir altares que justifiquem uma posição em que você esteja confortável nela. E vai matar a sua família. Isso é o pecado. Esse é o problema humano. Eu vivo para o meu trabalho. Isso não precisa nem argumentar. Creio que não. Eu vivo para a igreja. Idólatra. Tem colocado a igreja no mesmo patamar, às vezes acima do próprio Senhor, porque no serviço que você pode vir a praticar na igreja, você recebe o aplauso dos seus pares. É considerado alguém digno e honrado, um verdadeiro cristão. E ainda você inculca na tua cabeça que Deus está satisfeito com você porque você é alguém que se dá. Pastor, está dizendo então que não é para me dar a obra, ao serviço do Senhor, ao reino de Deus? Não, a Bíblia diz que é para você fazer isso. Mas a pergunta que você precisa fazer é por que você está fazendo isso? Porque o dia que você cansar da igreja, você abandona. E terá abandonado, sabe o quê? O objeto de amor do Deus Trino. Me diga, faz sentido você desprezar a vivência entre seus irmãos e irmãs, dos quais foram comprados pelo mesmo sangue do Senhor Jesus, chamados agora de filhos amados, dos quais você diz: não estarei lá e não participarei, porque no final das contas eu sou melhor do que eles, eu não preciso daquilo. Só que quando você olha para a palavra, e quando você vai para Isaías 53, um determinado trecho vai dizer que esse servo sofredor, o Cristo, o Messias, é aquele que, tendo dado a vida pela sua obra, depois de completado o seu trabalho, irá contemplar o produto final da sua labuta e vai ter prazer imenso naquilo. O que é o produto final? O que é o entregável do Cristo? O que ele trabalhou para existir porque não existia? Em corpo de homens e mulheres transformados por ele. E ele olha para aquilo agora e, tendo ressuscitado dos mortos, carregando para a eternidade as marcas nos pés, nas mãos e no lado, ele contempla a obra do seu trabalho. E o texto diz que ele fica satisfeito. Como você pode viver
longe do objeto de satisfação do Criador, a sua igreja? Eu respondo: porque você está pecando. E como você está pecando, você está vivendo para si e não vivendo para Deus. Mas, meus irmãos, Deus resolve isso. Ele propõe uma substituição. Porque o salário do pecado é a morte. A consequência de uma vida construída para as suas próprias intenções, ao invés das intenções do Criador, é a morte. E não tem jeito. A palavra de Deus diz que Deus é justo, santo e é amor. Como resolve essa equação? Deus poderia simplesmente olhar para todos vocês e para mim e dizer o seguinte: olha, eu vou desconsiderar o que vocês fizeram até hoje, tá bom? Isso, de uma forma medíocre, revelaria que é um Deus de amor. Mas não é confiável, porque não é justo. Não é confiável. Não é santo, porque não leva em consideração a gravidade do nome dele sendo vilipendiado por você. Então ele é amor, mas não é justo. E se Deus simplesmente matasse todos nós? Porque o salário do pecado é a morte. Isso revela o quê? Ele é justo. Sendo ele santo, 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 e eu, um afrontador dele, a justiça sobre a minha vida é aceitável. E ele nos mata. Mas onde está o amor? Como que resolve essa equação? Deus propõe uma substituição. Vai ter que ter morte. Vai ter que ter penalidade. A justiça precisa ser feita. O crime precisa ser pago. A resposta radical de Deus é a substituição. A palavra grega em que Cristo morreu pelos nossos pecados, não pelos nossos. Esse termo, ele significa em favor de ou no lugar de. Qual é a ideia aqui? É que Cristo morreu em nosso lugar, em favor de nós que pecamos. Então, Deus propõe uma troca. Jesus tomou o lugar que nós merecíamos para que nós pudéssemos receber o lugar que Ele merece. O que nós merecíamos? Merecíamos sermos lançados fora do arraial, ao monte da caveira, crucificados pelos nossos pecados. O que nós merecíamos. O que o Cristo merece, e sempre mereceu em toda a eternidade, estar à mesa do Pai, sendo chamado de Filho amado. Na doutrina da substituição, Deus propõe uma troca. Vocês, pecadores, agora serão chamados de filhos amados.
E o Filho eterno amado será vilipendiado como um pecador, experimentará a morte, a vergonha e a dor. Como diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Somos chamados de justiça de Deus. Ao tomar o nosso lugar, nos dando o lugar que era dele, Deus vai lidar com a nossa rebelião, com a nossa separação por conta do pecado. Irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, vai usar diversas metáforas para a cruz. Todas elas convergindo para essa ideia, substituição. Por exemplo, uma linguagem de mercado, um resgate. O pecado é uma dívida que nos leva à escravidão. Jesus Cristo pagou o preço pela nossa liberdade. Uma linguagem de campo de batalha, como vitória. O pecado, nessa linguagem, é uma força maligna que nos aprisiona. Jesus derrotou o pecado e a morte na cruz, quebrando o poder dela sobre nós. A linguagem do tribunal, a punição. O pecado é uma violação do padrão justo de Deus, que traz condenação. Jesus vem e assume essa punição no nosso lugar. Em todas essas metáforas, o fio condutor é a substituição. Você não pode fazer nada. O Evangelho é a história sobre o que foi feito por você. Jesus paga, você não. Jesus luta, não você. Jesus carrega o que nós jamais poderíamos carregar. Pastor anglicano britânico chamado John Stott já se encontra no Senhor. No seu livro A Cruz de Cristo, do qual indico que vocês leiam. Ele vai dizer que, nesse livro, que se você quer entender o cristianismo, se você quer entender pecado, salvação, você precisa entender e ter clareza sobre esse termo, substituição. John Stott vai dizer, abre aspas, por um lado, se você quer entender o pecado, pecado é você se substituindo por Deus, é você se colocando no lugar de Deus, é você se autorregrando, se autoconduzindo. Já trabalhamos isso anteriormente aqui. Mas, irmãos, novamente, nós vivemos numa cultura, isso aqui para os que estavam de manhã, eu não falei isso de manhã. Nós vivemos numa cultura na qual a ideia de um Deus irado, sabe? Que condena pecado. E aí Jesus vem e vai propiciar a ira de Deus com sacrifício. Onde eles vão dizer que essa palavra, isso é tão antigo, é tão primitivo, né? O que é propiciação, para quem não sabe? Significa desviar a ira da divindade. Então dizer que Jesus é a propiciação que desvia a ira parece uma ideia sanguinária. E talvez o cético vai dizer, vocês não querem um Deus de amor? Por que estão vindo com uma proposta tão violenta? Um autor chamado J. Packer, no seu livro O Conhecimento de Deus, ele vai mostrar que o cristianismo é o oposto do paganismo. No paganismo, o homem propicia seus deuses com sacrifícios. E lá ele vai falar sobre a história de Troia, de Agamenon sacrificando a sua filha na Ilíada, um conto grego. Então lá,
Para quem não conhece a história, o exército grego ele embarcou para ir a Troia, porque Paris havia levado a Helena de Troia. Os gregos então vão lá buscar. Eles entram nos navios, mas havia ventos contrários. Porque, segundo a história, o conto é um mito, os deuses estavam zangados com eles lá por algum motivo. E aí, o Agamenon, um grande general grego, percebeu que os deuses estavam zangados com ele, manda buscar a filha dele, e quando ela chega, ele vai sacrificar cerimonialmente para propiciar ao seu deus hostil. E aí o J. Packer, diz: então quando você lê isso, você diz, veja, isso é horrível. O cristianismo é exatamente isso. A proposta de alguém que morre para apaziguar a ira da divindade. E Packer vai dizer, não. No paganismo, o homem propicia seus deuses, faz sacrifícios, até mesmo humanos. Portanto, fora do evangelho, esse tipo de sacrifício faz com que a religião se torne uma forma de suborno, um comércio. Mas no cristianismo, Deus propicia sua própria ira por sua própria ação sacrificial e amorosa em Cristo. O que J. Packer está dizendo? Ele está dizendo que, diferente de qualquer proposta religiosa que diz você tem que sacrificar alguma coisa na sua vida para que Deus te aceite. E isso é primitivo. No Evangelho, é Deus dizendo, você não tem condições de sacrificar nada. Ele próprio provê para si o seu cordeiro, fazendo dele um ser humano como nós, tendo vivido sem pecado, que se oferece voluntariamente para morrer, nos substituindo na cruz. E lá na cruz, o próprio Deus resolve o nosso problema. Não somos nós. A nossa fé não se trata de algo sanguinário e primitivo, mas se trata do anúncio da graça de um Deus que não nos cobra sangue, não nos cobra suor, não nos cobra trabalho. Deus não precisa do seu trabalho. Deus quer você. Quer andar com você. E assim como pela manhã eu vou ter que correr os 2 pontos finais aqui. Nós temos então, nesse terceiro ponto, a ressurreição. Verso 4, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive. Lembra-se, só tem 20 anos depois da ressurreição de Jesus. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo. Meus irmãos, por que a ressurreição faz parte do Evangelho? Que papel a ressurreição desempenha no Evangelho? Ela desempenha esse papel. Primeiro, ela garante e assegura nossa salvação passada. E garante e nos assegura nossa salvação futura. O que eu quero dizer sobre nossa salvação passada? Irmãos, a ressurreição de Jesus é a prova
absoluta de que a morte dele na cruz realmente pagou por todos os nossos pecados. Estamos garantidos. Se o salário do pecado é a morte, Jesus carrega para toda a eternidade um troféu, um prêmio nas suas tendas. Faço aqui uma referência a Davi, que levou para sua tenda a espada de Golias depois de apresentar a cabeça dele. Jesus carrega um troféu, os despojos da morte. Jesus quebrou a morte. E essa é a prova de que ele é quem ele disse que é. Ele pagou por tudo. A morte, a ressurreição é o recibo que garante que o seu trabalho foi bem executado e finalizou. Você não precisa fazer mais nada. E nem ele vai fazer mais nada. Está feito. Em Apocalipse diz que quando ele voltar, e o texto apocalíptico, nesse trecho, infelizmente não vou lembrar agora o capítulo, mas está bem lá na frente, isso que eu estou me referindo. No texto, há toda uma construção textual de uma grande batalha se preparando e os exércitos inimigos se ajuntando. E quando você espera uma grande batalha e começa a narrativa daquele que vem no cavalo branco, o nome na sua coxa e a espada na mão e tal, e você pensa, meu irmão, vai ser um Senhor dos Anéis com Esparta, vai ser um negócio assim, vai ter uma guerra. Aí o texto diz assim, que o Cristo derrotou seus inimigos assim. Ele não precisa, ele está no. O texto mostra a espada na mão. Há todo um simbolismo ali para falar do seu poderio. Só que na nossa cabeça pensa, vai ter uma batalha. Jesus pode até ser, no meio dessa batalha, tomar uma flechada. Não. Ele não vai fazer mais nada. Pois com o sopro de sua boca, ele aniquila os seus inimigos e põe definitivamente no grande juízo o último inimigo sob os seus pés, a morte. Acabou. A ressurreição é a maneira de Deus carimbar. Está pago. É a prova que funcionou. Garantindo também assim nossa salvação futura. Terceiro ponto. E aqui eu vou ser... Terceiro não, quarto, né? Quarto e último. O Evangelho apresenta um fruto indiscutível. Uma graça assombrosa e que transforma. Por fim, então, o apóstolo Paulo conclui o resumo do Evangelho com seu próprio testemunho, verso 9 e 10. E ele vai incluir isso para nos mostrar que o Evangelho é tudo sobre graça. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, verso 10, onde no verso 10, o apóstolo Paulo vai repetir o termo graça 3 vezes. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, sejam eu, ou sejam os outros apóstolos, perdão, ou sejam eles, assim pregamos.
E assim vocês creram. Meus irmãos, que graça é essa que o apóstolo está apresentando 3 vezes? E que tem, então, total relação com esse evangelho. Significa que fomos salvos gratuitamente. Mas embora seja absolutamente gratuito para nós, foi infinitamente custoso para ele. A salvação, meus irmãos, não é de graça, como às vezes se tornou tão comum nós falarmos isso. A salvação ela não é de graça, ela custou. A salvação é por graça, porque não custou a nós, mas foi altamente custoso ao Deus Trino, Criador. E meus irmãos, quando essa realidade se torna clara do que é graça, meus irmãos, quantos vocês parece que cai o disjuntor e esquecem graça? Entram numa psicose religiosa de desempenhar papel de santão, de melhor que outros. E Paulo está dizendo: olha, eu fiz e fiz muito e tenho feito, mas não eu. A graça de Deus sobre mim. Porque, novamente, eu não estou dizendo que não devemos ter fibra cristã na obra do Senhor. Meus irmãos, Deus não chamou covardes. Deus não chamou frouxos. Deus não chamou gente que põe a mão no arado e olha para trás. Deus chamou pessoas completamente incapazes e que, pela graça dele, os mantém firmes no seu trabalho. E que, tendo consciência dessa graça, não desanimam nunca. É o apóstolo Paulo dizendo: sei ter fartura e sei não ter nada, porque eu posso tudo naquele que me fortalece. E loucos usam esse texto para prosperidade, para maluquice. Posso tudo daquele que me fortalece, vem de um contexto do apóstolo dizendo: eu sei suportar chibatadas e passar fome, e eu sei comer caviar. Porque tendo ou não tendo, eu sei viver qualquer circunstância que a vida me apresente, porque aquele que me fortalece é o que me sustenta. Deus não chamou covardes. Temos uma graça que transforma. Paulo afirma que a graça de Deus para com ele não foi sem efeito. Verso 10, ela transforma. Meu amigo, há tanto tempo você se diz cristão, cristã. Olhe para o tempo da sua conversão e olhe para hoje. Essa graça foi sem efeito em você? Se a resposta for sim, significa que não houve, porque a graça tem efeito. A gente está olhando para o texto de um sujeito que odiava o cristianismo, mas foi mudado completamente. Por quê? Porque a graça é totalmente imerecida e isso nos humilha. Alguém me perguntou pós-culto pela manhã: pastor, como é possível tantos pastores e tantas comunidades de fé
não apresentarem o evangelho com essa clareza, ou quando é apresentado, não querem. Eu falei, minha irmã, a resposta é simples, porque o evangelho humilha, e ninguém quer ser humilhado. Ninguém quer ser humilhado. Você quer ser o bambambam. Você quer ser o rei da cocada preta ou branca. Aí vamos dizer que preta ou branca. Tanto faz. Besteira. Você quer ser o tal. A graça é absolutamente incondicional. A graça de Deus não depende das suas condições. Pastor, eu leio pouco. Pastor, eu leio muito. Pastor, eu tenho problema numa perna. Pastor, sou cego de um olho. Pastor, eu não tenho dinheiro. Pastor, eu tenho tanto dinheiro que estou me perdendo. Pois é. Reconheça a sua incapacidade diante de Deus. Porque a graça, de forma incondicional, te capacita, trazendo paz, te livrando de ansiedade, te levando a descansar em saber que o peso de manter a existência não está nas suas costas, mas está naquele que te tirou das trevas. E ele é confiável para te garantir. A graça é infinitamente custosa. Quando você vê o que ele fez, isso te transforma em alguém que ama outras pessoas sacrificialmente. Se alguém diz, eu acredito na graça de Deus, e a sua vida não foi radicalmente transformada, talvez essa pessoa não acredite na graça de Deus. A marca, então, do verdadeiro entendimento da graça não é orgulho. Não é dizer, sou superior à igreja A, B ou C, porque eu sou um calvinista reformado. Isso me torna. A marca do verdadeiro entendimento da graça é uma vida de espanto. O que é o espanto do qual estou me referindo? É dizer assim, apesar de mim e de quem eu sou, Deus é bom. Deus cuida de mim e tem me usado como instrumento na sua obra. Eu, um pobre pecador. Se você pergunta a alguém, você é cristão? Você é um cristão? E essa pessoa diz, vem cá, não está óbvio para você que eu sou cristão? Eu não entendi essa pergunta. Isso é um mau sinal. Mas quando você pergunta, você é um cristão? E essa pessoa responde, olha, eu sei que pode parecer piada. Eu ser alguém que carrega um nome que é acima de todos os nomes. Eu ser alguém que representa nesse mundo o resultado da obra dele na cruz. Eu, a última pessoa na face da terra que deveria ser um cristão. Mas sim, eu sou um cristão. Isso é um bom sinal. Conclusão. Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho que Paulo pregou e que nos lembra aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios é o mesmíssimo evangelho
que nos salva e nos firma hoje. Então, primeiro, ele é uma notícia da ação divina sobre o que Jesus fez, e não um conselho sobre o que você deve fazer. 2, conteúdo desse evangelho é inegociável. Ele vai abordar o problema fundamental humano, o pecado, mas vai oferecer uma solução radical, a substituição de Cristo na cruz, que é validada historicamente pela ressurreição. Por fim, o fruto disso, ele é indiscutível. É uma graça assombrosa e transformadora que não apenas nos salva, mas nos humilha, que nos dá uma nova identidade e nos capacita a nos mover e a amar. Isso é o evangelho. Para aqueles que estão aqui hoje e ainda são céticos, não, a partir de hoje, que você ouviu tudo isso, não julgue o cristianismo por caricaturas, por espantalhos. Olhe para o que o cristianismo realmente é, o cerne irredutível do evangelho. Ele é uma verdade desejável, é um fato histórico. Por que você não ia querer isso? Por que você não ia querer ter descanso para a alma? E se você não quer? Se você não quer de verdade ter uma razão profunda e eterna para ser e existir, se você não quer isso, talvez você não esteja sendo honesto com você mesmo. E para aqueles que são cristãos ou se dizem cristãos, este é o evangelho no qual vocês creram, se é que não creram em vão. Permita que este evangelho os liberte da gangorra do desempenho, de uma vida com Jesus que só te causa enfado e suor, porque a vida com Jesus não é isso. Mas eu também não estou dizendo que com Jesus e por causa dele você não pode até mesmo vir a apanhar e morrer. Mas o que eu estou dizendo é que a vida com Jesus não é uma vida de desempenho. Permitam que esse evangelho os humilhe, que a sua altivez, que aquilo que de alguma maneira você se considera superior a outros, seja posto na cruz com o Cristo. Permitam que este evangelho te humilhe e você estará se tornando uma pessoa melhor nele. Uma vez me perguntaram: pastor, você está me dizendo então que eu tenho que considerar todo mundo superior a mim? É isso mesmo? E eu falei: é, porque em Cristo somos feitos servos de todos. Onde o próprio termo servo, no grego, é escravo. Mas sem o evangelho e a graça do evangelho, isso não vai fazer o menor sentido para você. E se isso é uma dificuldade para você, é porque até o dia de hoje você não entendeu o evangelho. Permitam que ele os humilhe na sua grandeza,
mas que também os capacite de forma incondicional. Pare de dizer não sou capaz. Pare de dizer não consigo. Pare de dizer não posso. Pare de dizer não tenho condições, mas passe a crer na graça que capacita você a fazer aquilo que Deus o chamou para tal. Porque não é você, você não tem capacidade. Creia na graça que te capacita incondicionalmente, apesar de você. E meus irmãos, a partir disso, vivam uma vida de espanto, espanto, espanto com o que Deus faz na sua vida. É espantoso, porque Ele faz apesar de mim. Façam isso refletindo essa graça em amor sacrificial, refletindo essa graça e refletindo, perdão, esse amor sacrificial de Jesus em todas as suas interações. Aprendam a lidar uns com os outros e com os céticos a partir dessa graça e desse amor de sacrifício. E por fim, e aqui eu encerro, firmem-se no Evangelho. Firmem-se no Evangelho. Amém. Amém.